Pois é, meus amigos, parece que um dos grandes programas de transferência de renda do Ocidente está chegando ao fim. E quando eu digo transferência de renda, não é aquela que se fala que é para melhorar a vida dos pobres, né? Mas para fazer o pobre, a classe média, o pequeno e médio empresário, mandar dinheiro lá para cima, para cobertura. É o caminho inverso, né? É o Robin Hood, às avessas, fantasiado de preocupação com o meio ambiente. Eu estou falando da eletrificação da frota até 2035. Porque isso sempre foi, na verdade, uma palhaçada, tá? Vamos conversar sobre isso em 3, 2, 1. SBB Flash. Pois é, seu Saindo da Bolha tá falando disso faz tempo. Já teve muita reclamação, inclusive, com a gente sobre o tema, que a gente é contra, não sei o que, não é que a gente é contra, cara. Produto bom a gente sempre é a favor. O que eu quero fazer então é estruturar esse assunto aqui direitinho para separar o que é gostar, não gostar, que é subjetivo, e ser enganado ou não ser enganado por um discurso fraudulento em escala global. Primeiro vamos pensar no produto, rapidamente, só para acelerar aqui. Quando se fala em eletrificação da frota de veículos, você tem que comparar 4 tipos de produto, tá? Os carros com motor a combustão, que é o que a gente tem no dia a dia, os híbridos, os elétricos e os híbridos plug-in, tá? Para quem não conhece, combustão é o nosso dia a dia. Os híbridos basicamente são abastecidos com combustível normal e as baterias dos carros são carregadas em situações, por exemplo, na espera do trânsito, em declive, frenagem, etc. Quando a bateria está relativamente carregada, o carro pode rodar apenas com eletricidade ou combinado, tá? De verdade, é o sistema que eu acho mais interessante de todos. Ele reduz a quantidade de combustível utilizado e não deixa a pessoa dependente de uma rede de energia elétrica única para poder rodar. Aí nós temos os plugins, ou os elétricos puros, que você tem que carregar a bateria e que tem geralmente como calcanhar de Aquiles o tempo de carga e a autonomia, que costuma ser bem mais baixa que dos motores a combustão normal e pior ainda que os híbridos. E finalmente você tem os plugins híbridos que combinam esses dois modos de funcionar. Em 97, a Toyota lançou o Prius. O carro era um carro híbrido que ganhou rapidinho o gosto de muita gente. Era um carrinho legal e também, principalmente, ganhou muito o coração daqueles que queriam se mostrar limpinhos, sabe, politicamente correto. Mas o carrinho era bom mesmo, apesar de ser meio feioso pro meu gosto. A partir daí, virtualmente todas as marcas começaram a lançar seus híbridos, tá? Inclusive alguns aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de dirigir lá para trás, bem na época que estavam lançando as coisas, um Ford Fusion híbrido por um tempinho. E olha, é um carrão, era bem agradável. Só que uma coisa aconteceu no meio do caminho. Antes mesmo dos híbridos se desenvolverem e melhorar, ganhar mais qualidade e tivesse o preço reduzido por aumento de escala de produção, a indústria automobilística mundial, de maneira geral, mudou a rota. Foi deixando os híbridos meio de lado e começou a investir pesado em elétrico puro, tá? Aquele que você tem que tocar na tomada. Em parte, e boa parte nisso, na verdade, isso começou a acontecer porque os governos começaram a estabelecer metas limpinhas, tá? Inclusive com proibição total de venda de veículos a combustão interna em alguns lugares para o futuro. Então, que delícia, né? Assim você fala, poxa, mas é bacana, só carro elétrico rodando por aí, por aqui, cidade mais limpa, tal, menos poluída. É verdade. E também haveria aí a eliminação do consumo de combustíveis fósseis para movimentar esses carros, né? Movimentar a plebe, vamos chamar assim. E aí é falso, é um discurso totalmente falso. É um argumento mais falso que nota de 3, porque só existe eliminação de uso de combustíveis fósseis se as usinas que processam, que criam essa eletricidade, não fossem movidas a combustíveis fósseis, ou seja, necas de termoelétrica movida a óleo, ou de carvão, ou de gás. O que é virtualmente impossível, a não ser em raros países como o Brasil, que tem a maior parte da sua matriz de produção elétrica baseada em hidrelétrica. Aí ok. No final das contas, diferentes estados americanos, lá na matriz, no início dos anos 20, já começaram a passar lei para proibir circulação de carro movido a combustão interna. E assim como Europa, Canadá e Reino Unido. Tá tudo com previsão aí 2030, 2035. Só tem um probleminha com isso. Tinha que combinar antes com o consumidor.
Parece racional para uma pessoa autoritária estabelecer regras de comportamento, né? E imaginar que tudo vai dar certo porque eu quero. O problema é que se o preço do bem, no caso dos carros elétricos, estiver em uma linha de corte acima do orçamento das pessoas, as pessoas não vão comprar. E é o caso. Há quem diga que a ideia é essa mesma, tá? E pode fazer algum sentido. O pessoal lá da cobertura, os homens, com essa ação, ele retiraria, vamos dizer assim, da plebe a possibilidade de ir e vir. Então, tornando a gente cada vez mais dependente do Estado e sujeito, portanto, às decisões da cúpula. Viajando na maionese, por exemplo, mas nem tanto assim, tá? Se decidissem, por exemplo, que no futuro a cidade de São Paulo não poderia mais vender carne vermelha, só carne vegetal. Você não poderia pegar seu carro e ir para uma cidade vizinha porque você não tem mais carro, tá? Enfim, se o automóvel, como é que eu posso dizer, é uma formidável ferramenta de liberdade, né? Aliás, gente, não vamos esquecer, assim o automóvel foi saudado no início da indústria automobilística dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mudaram por causa da indústria automobilística a liberdade das pessoas se deslocarem para lá e para cá. Mas como eu estava dizendo, esse projeto de substituição, de eletrificação, tinha um probleminha. Se o público não pode comprar porque é caro, então você tem duas saídas. Ou você deixa o cidadão a pé, que é o que a gente estava falando antes, ou você subsidia, ou seja, tira dinheiro do imposto do cidadão para dar para a indústria, de forma que aí o bem fique acessível. E esse é o pé que a gente está hoje. E é por isso que eu digo que o processo de transferência de renda hoje é de baixo para cima. A tia do café paga o lucro lá da BlackRock ou o passeio do ator de Hollywood, tá? Mas ainda assim, as vendas, com subsídio e tudo, as vendas não estão acontecendo como previsto. Por uma razão muito simples. Nem todo o país é a Noruega. Nos Estados Unidos mesmo, a penetração de veículos elétricos em 2023 não passou de 7,6%. Está faltando 92,4% se convencer disso. Outra das razões aí que gera alta reação negativa do consumidor, fora o preço do produto, que é muito acima do valor de um carro convencional, fora a autonomia, que é a questão de você não conseguir andar muito tempo com ele antes de precisar a recarga, é a questão da carga em si. Se você for, por exemplo, você mora num edifício, boa sorte então em fazer revezamento com os demais moradores, ou botar carregador para todo mundo, e aí você tem que mudar toda a estrutura elétrica do prédio. Se você mora em uma casa, boa sorte investindo aí mais $1.000 fácil para ter um carregador em casa, fora os eventuais ajustes que você vai ter que fazer na instalação elétrica da sua casa para aguentar a carga. Por essa razão, lá vem o Estado de novo interferindo na economia com, aspas, super boas ideias. Então eles falaram assim lá nos Estados Unidos: vamos distribuir carregadores por todo o país. Poxa, que legal, né? Como os governos de esquerda são bons planejadores, né? Pois é, sempre um sucesso quando eles planejam. Então, em 2021, o governo Biden mandou para o Congresso o Infrastructure Investment and Jobs Act, tá? E essa bill aí, para esse projeto de lei, entrou um orçamento federal inicial de 7,5 bilhões de dólares, tá? Ou seja, equivalente hoje a uns 47 bilhões de reais, para a instalação de 500 mil carregadores por todo o país. 7,5 bi. O que parece muito, e tá? Mas não resolve muita coisa. Mesmo assim, passados 3 anos desde o início do projeto, sabe quantos carregadores financiados pelo governo federal lá nos Estados Unidos foram entregues? 8. Estou falando sério, gente. 8 estações públicas de carregamento de uma previsão de 500 mil. Sucesso. O Estado é sempre um sucesso. Ainda mais um Estado na mão do governo de esquerda. E esse é o Estado, então, eficiente e competente, que tem melhorias para soluções, ideias fantásticas e planejamentos. Eles adoram fazer macro planejamento para a população, né? Super. Mais um dado que deixa o consumidor com o cabelo em pé é o seguinte: carros elétricos tendem a ter mais problemas de funcionamento se comparado com veículos de combustão interna. Não sou eu que estou falando, vou botar um gráficozinho aqui, infelizmente só vai ficar visual para quem está acompanhando em vídeo. E também os plugins híbridos costumam dar mais problemas ainda que os elétricos puros. Ou seja,
Trata-se de um outro ponto complicado para a sedimentação de um mercado que já não tem muita confiança do consumidor. Então pensa lá, o cara tem que pagar mais por um produto com mais problema, que exige investimento extra para abastecimento, e é um abastecimento que, quando ocorre, é demorado e depende de um único fornecedor, que é a rede elétrica local. Não tá bom isso, né? E aí, não sendo possível abastecer em casa, ele vai ter que buscar um lugar público, eventualmente, sobrecarregado. E ainda com risco de queda da rede geral, pois se os Estados Unidos cumprissem a meta dele de substituição toda da frota, a rede elétrica americana não aguenta e não está tendo investimento na substituição e ampliação da rede elétrica. Tá, então, que diabo de planejamento é esse? É um planejamento para afundar o país, tá? Eu nem vou falar dos problemas levantados em termos de poluição, tanto na produção como no descarte de bateria, porque isso, na verdade, em princípio, sendo bem franco, não interessa a maior parte dos consumidores, não é por isso que eles estão comprando mais ou menos. Se os carros elétricos fossem mais baratos e confiáveis, o consumidor normal ia comprar carro elétrico no chumaço e estaria pouco se lixando para a poluição. Essa é a grande verdade. Bom, isso significa que tanto os fabricantes como os cidadãos, se forem esperar alguma coisa real do governo, estão lascados. E como resultado, os ratos estão começando a pular fora do barco. Primeiro a GM. A GM e a Honda tinham plano de desenvolver projetos conjuntos de carros elétricos. A GM, em meados de outubro do ano passado, avisou que esse projeto foi para o espaço e que eles estão revendo a posição deles com relação aos projetos aí de carros elétricos. E em dezembro foi a vez dos revendedores Ford mandar uma carta para a administração Biden avisando que as coisas não estavam funcionando e que o estoque deles estava lá nas alturas e que, portanto, óbvio, as metas de eletrificação não iriam ter sucesso. Então, era algo do tipo, cara, muda essas datas aí ou muda esse projeto que não está funcionando. A Stellantis, né, que é a outra marca, que é dona da marca Jeep, por exemplo, a essa altura, ela já tinha fechado, inclusive, uma fábrica de elétricos acho que em Illinois, é isso mesmo, e mandou 1.350 funcionários para casa por causa dos custos altos de produção e o problema da consequente falta de clientes, mesmo sabendo que o governo dá dinheiro na mão do comprador, tá? Tem uma graninha lá, dependendo do modelo, nós estamos falando em 7, 10 mil dólares. E agora a Volvo já avisou também que abandonou seus planos de fabricar só carro elétrico até 2030, pelas mesmas razões, tá? Só quem mantém os planos de ampliação ainda são os chineses, que estão construindo fábrica no México para empurrar os produtos para dentro do mercado americano, aproveitando a legislação que tem aí nos Estados Unidos. A legislação geral dos Estados Unidos ela incentiva, mas alguns estados, do tipo Califórnia, Washington, acho que Nova York, todos eles têm previsão assim, de banimento no duro a partir de 2035. Tá? Vai ser um mercadão para os chineses, até porque as outras marcas não estão mais interessadas, estão começando a pular fora, né? Ou seja, caso o governo permaneça com esse planejamento, os grandes beneficiários do caos seriam os chineses. Parece coincidência para você? Pois é, para mim não parece coincidência não. Enquanto isso, na China, os excedentes de carro elétrico ficam lá, empilhados em pátios super bem cuidados, ecologicamente perfeitos, né? A produção para o mercado americano tende a dar uma acelerada, mas na China está sobrando. Só não acha estranho quem não quer. A Toyota continua fora do hype e não quebrou a cara com essa maré insana. Na verdade, ela não mergulhou de cabeça no dinheiro do contribuinte. E aí, ponto para os japoneses, tá? Para variar. Pega um caso nacional nosso aqui. A BYD trouxe um belo lote de carros para vender aqui no Brasil. E pelas informações que a gente tem, tá com o pátio cheio para os próximos 2 anos, ou seja, daqui a 2 anos você pode estar comprando um carro que foi produzido, fabricado há 3 ou mais anos, né? Um super negócio bom também. Portanto, aqueles que seriam beneficiários das ações de eletrificação parece que estão começando a não gostar mais da história, os fabricantes. Queira ou não, se o banimento de veículos a combustão vier, não vai ter espaço para todos os fabricantes atuais, tá? Porque o mercado será muito, muito, muito menor, muito mais restrito. E aí junta isso um outro ponto. Por que diabos o motorista americano, por exemplo, vai querer abrir mão do seu carro em favor do meio ambiente, se tirando a Europa, o resto do mercado mundial vai continuar queimando petróleo loucamente como sempre? Por que vou eu para o sacrifício?
Tem que ser muito inocente, para ser muito gentil, para acreditar que esse, aspas, sacrifício em nome do meio ambiente vale para ele, mas não vale para o resto do mundo. Então, desculpa, o consumidor não vai topar. E você tentar tirar o carro de um americano é a mesma coisa que tirar a arma de um republicano, tá? O pau pode apostar, vai comer. E aí as lideranças globalistas, mais uma vez, planejaram tudo direitinho, mas, como sempre também, não chegaram na fase de consequências. De verdade, gente, isso é um puta saco. Esses caras invariavelmente criam esses planos dignos aí do Cebolinha, comprometem a estrutura da sociedade e não raramente eles falham miseravelmente no final, tá? Eles são pseudo-gênios, sempre planificando alguma forma de dominação e transformação e destruição da forma atual. Eles destroem vidas, atrasam o desenvolvimento humano, geram tristeza, desespero em populações inteiras para tentar implantar suas ideias absurdas de dominação. É um padrão, tá? Os pseudogênios têm essa característica. Olha, eu vou ser franco para vocês. Eu já fui muito mais preocupado com a ideia de que esses caras uma hora iriam conseguir a dominação global a partir das suas, vamos chamar assim, articulações. E hoje eu estou um pouco mais cético, tá? O problema é que cada vez que eles tentam, cada vez que eles fazem alguma coisa, eles ferram com a vida de bilhões de pessoas pelo mundo afora e não tem culpabilização, não tem justiça, não tem penas para eles. É evidente que a gente vive um mundo de castas e ainda somos dominados pelo argumento do medo. É sempre isso. Então é o caso do carro elétrico. Compra o carro elétrico para não destruir a natureza, porque senão você vai ser engolido pelo fogo do inferno. Não é isso? É claro que é muito mais difícil a gente escapar dessa porcaria toda que eles tentam enfiar goela abaixo, destruindo nossas famílias, com teorias malucas, com entrada de drogas cada vez mais destruidoras, ataques à saúde, à família das pessoas. É complicado. Mas a vantagem é a seguinte: eles, aspas, só aspas, têm dinheiro. Falta miolo. Dinheiro nunca foi sinônimo de inteligência. A nossa sorte é que a gente ainda tem a internet para discutir. Antes dela a gente ia que nem carneirinho pro abatedor, e eu confesso para vocês que eu me surpreendo como eu fui trouxa por tantos e tantos anos até a ficha cair. A nossa ferramenta de liberdade está aqui na internet, né? Seja para mandar o plano de eletrificação da frota para o lixo, seja para nos protegermos contra experiências com medicamentos e por aí vai. Vão ter que brigar para manter esse nosso fronte aberto. E não vai ser fácil, a nossa experiência local hoje já mostra a dificuldade. Se a gente não tem dinheiro, nem o poder que é comprado pelo dinheiro, pelo menos a gente segue nos comunicando, mantendo a nossa mente aberta e para dizer um saudável não a cada nova investida desses caras. Pois é, os automóveis são sim uma das maiores expressões de liberdade do Ocidente. Essa liberdade tem sido atacada de diferentes formas. Tem projetos de lei para o tal do kill switch, não sei se vocês viram, ou seja, para que um veículo possa ser, aspas, desligado à distância, por questão de segurança, segundo eles. Com o aumento de preços que foi praticado nos últimos anos, tornando o bem inacessível e, se possível, mais caro ainda com elétrico. Seja por meio de projetos autoritários de cidade 15 minutos, pode ver, nada disso era sequer cogitado alguns anos atrás. A sanha por tirar as pessoas dos seus carros ou de controlar os carros delas é infinita atualmente. E isso serve para provar como um automóvel é importante para a liberdade humana. Eles estão louquinhos para você ficar longe dos carros, pode apostar. Como sempre, vai lembrar, o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, tende a acontecer aqui também, né? Por enquanto, alguns motivos para comemorar. O plano de eletrificação está indo pro ralo. Ótimo. Pena que você, como cidadão, tenha pago toda essa porcaria feita até hoje com subsídio. Mas tudo bem. Pelo menos está acabando. É isso aí, pessoal. A gente não vai deixar de fazer o nosso jabá. Pedir para, por favor, considerar o nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 reais. Pingado não é seco. Ou uma passadinha lá na nossa loja. lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Escolhe lá um produto,
tem muito material legal para você, tá bom? É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz.